Mas afinal de contas, como é que um catalisador atua numa reação química? Como dissemos no bloco anterior, o catalisador ele participa das etapas dessa reação. E com essa participação, ele sugere um caminho diferente para a reação. O catalisador, ele faz essa reação química percorrer um caminho energético mais curto. O catalisador, ele diminui a energia de ativação. Voltando ao gráfico que nós construímos ainda há pouco. Então está aí o gráfico da reação sem catalisador. Vendo tudo de importante do catalisador. Está aí, colocamos o catalisador no reagente, ele vai participar das etapas da reação, com essa participação ele diminui a energia de ativação e ao final de todo o processo ele reaparece. Então quando ele me traz um gráfico desse, ele é sempre representativo de uma única reação química. Se eu tenho aí duas curvas, ele não precisa dizer mais nada. Aí já está representado a reação com e sem catalisador. Onde a reação sem catalisador é a maior curva, a reação mais demorada. A reação que acontece na presença do catalisador corresponde aí à menor curva, a reação que ocorre mais rapidamente. Vamos continuar colocando valores aí nesse gráfico, que é para a gente entender melhor. Então nós temos aí os nossos reagentes com 20 kJ, o complexo ativado da reação sem catalisador, nós temos aí 100 kJ, e vamos colocar aí o complexo ativado da reação com o catalisador com 50 kJ de energia. Olha, a energia de ativação é o tanto que eu tenho que fornecer de energia para o sistema para se atingir esse complexo ativado. Se o nosso reagente já tem 20, para atingir o complexo ativado da reação sem catalisador, eu tenho que alcançar o pico da maior curva, então temos que chegar a 100. Se ele já tem 20, tendo que chegar a 100, eu tenho que fornecer 80. Então, a energia de ativação sem catalisador, 80 kJ. E com catalisador, é o tanto de energia que eu tenho que fornecer para os reagentes para se alcançar aí o pico, o complexo ativado da menor curva. Nesse exemplo, o nosso reagente tem 20. Para alcançar o complexo ativado da menor curva, nós temos que chegar aí a 50. Ele que já tem 20 para chegar a 50, nós vamos ter que fornecer aí 30 kJ de energia. Então, a energia de ativação dessa reação com o catalisador é de 30 kJ. O mundo fala em produtividade, né? E quando se fala em produtividade, significa que nós temos que produzir a maior quantidade possível no menor tempo. Se essa produtividade está atrelada à ocorrência de uma reação química, você pode ter certeza que essa reação vai ser colocada em condições para que aconteça com a maior velocidade possível. Então, dentro de uma indústria, as reações acontecem com a maior concentração de reagentes possível. Se houver algum gás, sempre com maior pressão possível, sempre com a maior temperatura. Se houver algum sólido, ele vai ser o máximo possível triturado, que é para se ter a maior superfície de contato. E o catalisador, ele tem presença obrigatória, né? Só por ele aumentar a velocidade da reação, ele já seria utilizado. Só que ao final do processo, o catalisador ele não reaparece. E em vários processos, nós conseguimos recuperar esse catalisador. E se eu consigo recuperar o catalisador, eu posso reutilizá-lo. É por isso que, em algumas vezes, mesmo o catalisador tendo aí um preço bem alto, ele acaba não refletindo no preço final do produto. Isso porque nós temos essa recuperação e, portanto, a sua reutilização. O mundo também fala em crise de energia. A utilização do catalisador não faz a gente gastar menos energia para a reação acontecer? Ora, se eu estou gastando menos energia, eu estou economizando energia. Se eu estou economizando energia, eu estou aumentando o lucro. Então é por isso que dentro das indústrias, todas as reações químicas que acontecem, elas ocorrem na presença do catalisador específico. Mas olha, nós não precisamos ficar pensando em decorar quem é o catalisador dessa ou daquela reação, mesmo porque uma mesma reação química, ela apresenta vários catalisadores diferentes. O que nós temos que saber é como é que funciona qualquer catalisador. E todos os catalisadores aumentam a velocidade das reações porque diminuem a energia de ativação. Dentro das aulas de biologia, lá os professores dizem que as enzimas são catalisadores biológicos. Quer dizer, as enzimas são responsáveis por fazer que as reações químicas dentro do nosso organismo aconteçam com a maior velocidade possível. E como é que elas fazem isso?
não são catalisadores? Se é catalisador, está aumentando a velocidade da reação, porque diminui a energia de ativação. De tudo que nós falamos de catalisador, nós temos que dar uma atenção bastante especial a ele, e isso nós vamos ver, essa atenção especial aos catalisadores, dentro dos exercícios. Vamos acompanhar a leitura aí na tela desse nosso primeiro exercício de hoje. Ao se utilizar solução de água oxigenada em ferimentos, observa-se uma efervescência causada pela liberação do oxigênio atômico, que tem alto poder germicida. Essa reação tão rápida é catalisada por enzimas. Aí ele mostra H2O2, a atuação da enzima, produzindo aí água e o oxigênio atômico. Identifique o gráfico que expressa essa ação catalítica, onde a linha contínua corresponde à reação sem catalisador e a linha pontilhada à reação com catalisador. Antes de resolvermos o exercício, é importante chamar sua atenção ao que ele descreveu. Ele está falando da utilização da água oxigenada em ferimentos. A água oxigenada, ela sofre uma decomposição espontaneamente. E essa decomposição produz para a gente gás oxigênio. E quando eu tenho substância gasosa sendo produzida no interior do líquido, a gente percebe a presença gasosa através das bolhas, né? Só que a hora que você pega o frasco de água oxigenada, você pode ficar olhando o tempo que você quiser, que você não vai observar essas bolhas. Então a reação não está acontecendo? Tá. Só que é uma reação que, apesar de ser espontânea, ela acontece com uma velocidade muito, mas muito pequena. Quer dizer, a quantidade de oxigênio produzida por unidade de tempo é uma quantidade tão pequena, mas tão pequena, que fica imperceptível aí aos olhos. Aí ele diz que quando nós aplicamos a água oxigenada aos ferimentos, ela efervesce. Isso já aconteceu com você, né? A hora que você coloca aí num ferimento a água oxigenada, aparece um monte de bolhas. Essas bolhas correspondem exatamente ao oxigênio que estava se formando na decomposição espontânea da água oxigenada dentro do frasco. A hora que nós colocamos em contato com o sangue, houve apenas um aumento na velocidade. Quer dizer, aumentando a velocidade dessa decomposição, nós produzimos uma quantidade grande de oxigênio naquele tempinho. E nós conseguimos observar isso por conta das bolhas. Ou seja, no sangue, nós temos uma substância que aumenta a velocidade dessa reação. Quer dizer, no sangue nós temos um catalisador para essa reação, que, aliás, tem um nome aí bastante específico que chama-se catalase. Agora a resolução do exercício. Ele pediu para eu identificar qual é o gráfico da reação com e sem catalisador. Bom, aí nós vimos. A reação sem catalisador é onde nós temos a maior curva, que é representada pela linha contínua. E a reação com catalisador é aquela que tem a menor curva, representada pela linha pontilhada. E isso está anotado para a gente na sua alternativa C. Nesse exercício, ele traz para a gente as etapas da reação de destruição do ozônio, bem como a reação global. Na primeira etapa, ele mostra o ozônio com o cloro produzindo O2 e ClO. Na segunda etapa, o ClO mais O produzindo Cl mais O2. E depois a reação global, que nada mais é que a somatória das etapas, O3 mais O produzindo 2 do O2. A sequência das reações 1 e 2, proposta para explicar a destruição do ozônio da estratosfera. Os átomos de cloro se formam pela ação da radiação de alta energia sobre os clorofluorcarbonos, também conhecidos como CFC. Pode-se dizer que os átomos de cloro atuam como catalisadores na destruição do ozônio. Explique o porquê. No enunciado, ele nos afirma que o cloro é um catalisador. Ele diz, pode-se dizer que o cloro é catalisador da destruição da camada de ozônio. Ele só quer que a gente explique essa razão. Bom, se você observar direitinho essa sequência, nós temos no início da reação o ozônio com o cloro, acontece a primeira etapa, e assim que ocorre a segunda etapa, não há o reaparecimento do cloro. Quando ele fornece as etapas de uma reação, basta eu identificar as substâncias que eu tenho no início e ao final do processo. O catalisador é que está nos dois locais ao mesmo tempo. E o cloro não está no início e no final. Então ele é catalisador mesmo dessa reação. Então, na resposta, realmente o cloro é um catalisador dessa reação. A justificativa eu posso colocar de duas maneiras, pois ele está presente no início e ao final da reação. Que seria exatamente a mesma coisa se a gente dissesse assim, o cloro é catalisador dessa reação, pois não foi consumido no processo. Bom, pessoal, por hoje é só. Até uma próxima.
e sucesso a todos.